Ação Nacional está de volta. Hoje, falando de mobilidade urbana, eu estou com um grande especialista aqui. Estou muito feliz de poder entrevistá-lo. É professor também, o Luiz Vicente de Melo Filho, especialista em mobilidade urbana e gestão ambiental. Está explicando por A mais B por que o nosso sistema de mobilidade urbana não é bom, prejudica a nossa vida, prejudica a nossa saúde, tem que ser pensado com seriedade e a gente tem que cuidar das nossas crianças para educá-las para uma outra consciência de utilizar aí um transporte público e transporte de qualidade. Professor, saímos para o intervalo falando da importância dessa conscientização da população e da questão da saúde, do cuidado ambiental, né? Tem que ser pensado o entorno. Agora, tem um outro problema. Eu pessoalmente acho um grande problema. Você está na região de Campinas, Valinhos, onde a Rede Século XXI está localizada, você querer ir para São Paulo, que é 1h e pouco daqui, e você não tem um trem, você não tem um metrô, você não tem nada, professor. O que acontece nessas grandes cidades? O trem-bala que era para as Olimpíadas, não era para a Copa, né? Você vê que nunca saiu também do papel e isso favoreceria totalmente, ligaria Campinas, ligaria São Paulo, Rio de Janeiro, passaria por Guarulhos, enfim, você teria um ganho muito grande. E o que a gente vê foi o sucateamento aí ao longo dessas décadas do trem, né? Hoje, proporcionalmente, é muito pequeno em relação ao meio rodoviário. E a gente não tem outro meio quando a gente se locomove de uma metrópole para outra capital, ou de uma cidade grande para uma capital. Então, a gente fica, na verdade, refém do automóvel. Né? Então, a gente não é que o automóvel seja o vilão, mas, na verdade, não há outra possibilidade a não ser o ônibus de forma bem secundária, segmentada, que também não te dá uma atratividade. E o trem, por exemplo, tanto para o transporte de carga pesada, o sistema hidroviário também, outro ponto que também poderia ser mais explorado, a gente teria aí uma condição, né, de abastecimento, uma condição também de exportação maior, né? Muito maior e muito mais rápido. Né? Porque, por exemplo, você pega um exemplo aí, para a gente não falar só de São Paulo, que é a Rede Século XXI, 150 milhões de telespectadores, 21 capitais brasileiras, você pode estar pensando, mas aqui na minha região vocês não falaram nada. Então, pessoal, por exemplo, no caso de Porto Alegre, com a sua grandes cidades ao redor, né? Um complexo aí de cidades, São Leopoldo, Canoas, enfim. Tem o Transurb lá, né? E funciona, e as pessoas utilizam. Precisa de muito esforço para ter isso? Né? Você precisa de uma opção, é isso mesmo. Quer dizer, você pode ter automóvel, mas calma aí, eu vou utilizar porque depois dali eu tenho uma conexão com uma linha de ônibus. Ou poderia ter uma conexão com uma ciclovia, né? E a minha bicicleta fica, na verdade, num local seguro, que lá vai ter um vestiário para mim. Quer dizer, esse pensamento, não somente num específico transporte, é o que muda, na verdade, a facilidade para as pessoas se flexibilizarem e procurarem meios diferentes para chegar num local. Por exemplo, se a gente pensar na região norte e nordeste, essa questão do transporte fluvial, é possível o Brasil melhorar isso? Como é que você vê essa questão? Sim, tem possibilidade, sim. Mas pensando assim nas capitais relacionadas às regiões do Nordeste, ainda é muito veículo, né? Então ainda não tem a questão, a exploração dos BRTs, por exemplo, que é algo momentâneo que a gente poderia explorar mais no momento, numa linha de tempo pequena também, porque voltando à questão dos trens, se a gente não investir em mobilidade relacionada a transportes limpos, né, quer dizer, que não geram poluição naquele local, a gente vai, na verdade, sempre tendo uma incidência de morte voltada à questão da poluição. Entendi. Então, quando a gente fala em BRTs, a melhor coisa seriam veículos híbridos, quer dizer, aqueles abastecidos um etanol ou óleo diesel para abastecer um motor elétrico, que seria um intermediário, ou veículos elétricos, né? Mas a gente voltar aos motores tradicionais que a gente tem, melhora o fluxo, mas a poluição ainda continua sendo gerada. Professor, o Brasil é um dos piores países na questão da burocracia para muita coisa. Mas um dos problemas é quando as cargas chegam no porto. Por quê? Porque a burocracia é enorme. Você acha que isso dificulta aí a gente
a gente ter essa questão das cargas que vão por caminhões, é isso que facilita essas cargas e a diminuição da questão fluvial? Sim, na verdade existe já projeto aqui no estado de São Paulo, assim como tem o rodoanel, seria um rodotrem ali, que você pegaria toda a região, passaria por volta da região metropolitana de São Paulo e levaria por trem toda essa questão, né, de matéria-prima ou matéria acabada para exportação, né? E seria um ganho muito grande, mas também não saiu do papel até agora esse projeto. Por que não sai no papel? Porque precisa de muito dinheiro? O que precisa? Na verdade, você tem uma concorrência muito grande e aí existe uma questão de mudança também do empresariado, porque se você aumenta a oferta de trens, você diminui também a oferta rodoviária. Eu acho que você precisa, na verdade, ter um meio termo. Você não pode ser totalmente caminhões, você precisa utilizar os trens e fazer, na verdade, uma balança, um equilíbrio entre os modais. O que a gente vê é uma indústria voltada muito à parte relacionada à rodoviária e pouco investimento na área, né, de trilhos, né? Então, esse é o ponto para mudar esse país, né? E a gente, né, quem diria a gente ir para uma capital, né, de trem, né? Eu adoraria, né? Seria maravilhoso. Né? E a gente não ter nenhum trânsito, né? Porque a gente não consegue nem chegar na cidade, o trânsito já começa antes. Não, e se você sai para trabalho já é um estresse. Se você vai para um lazer no final de semana, também não muda muito. Agora, me diz uma coisa, como é que você vê essa questão da política dos pedágios nas grandes rodovias? Porque é um problema para o brasileiro, os nossos pedágios são muito altos. Isso ajuda, facilita na melhoria do trânsito, na qualidade? O pedágio foi, na verdade, um acordo estabelecido com o governo do estado, né, de cada região, e isso tem que ver logo no início, né? No momento que você firma um acordo, né, você toma aquilo como, ao longo dos anos, muito difícil de você questioná-lo, né? Então, esse é um ponto importante que a população ela tem que ficar muito mais inteirada no que o governo está fazendo, né? Então, ajuda, sem dúvida, porque você tem rodovias, né, que saindo do estado aqui de São Paulo, você acaba tendo uma redução na qualidade. Exato, eu ia falar isso. Mas, pelo outro lado, você tem um preço muito alto que você já paga nos impostos. É um absurdo. Né? Então, quer dizer, para cada concessão que você tem, aquela participação que a gente falou da ciclovia com as pessoas em volta, deve ser abordado. O que a gente vê é que o valor é esse, o pedágio vai ser aquele, e a gente fica de mãos atadas. E a gente vai pagando. Né? Então, esse é um ponto, na verdade, que envolve essa participação maior da população e uma cobrança maior também para o poder público, essa transparência para que esses acordos não sejam feitos, porque agora mesmo ouço propagandas falando que vai reduzir o pedágio, e por contrato a gente sabe que isso não é possível. Então, o que tem que fazer é antes ou na mudança do contrato, quer dizer... Né? E mudanças de governo. Tem um exemplo muito claro, na Ponte Rio-Niterói, a gente tinha uma concessão de uma empresa e quando passou para a próxima a gente teve uma redução no pedágio. Concreto. Quer dizer, concreto porque é aquela questão do menor preço, mantendo a qualidade, a manutenção, porque você já conhece todo o processo para mantê-la em condições aceitáveis. Professor Luiz, considerações finais suas, nosso programa está terminando, foi um ótimo programa, ótimas questões debatidas. É possível, então, a gente ter aí uma mobilidade urbana com maior qualidade ambiental e qualidade de vida? Sim, a gente consegue, mas fazendo inicialmente trabalho de base. Então, a gente precisa pensar em como a gente vai fazer a mobilização das pessoas, as próximas gerações, que vão cobrar desse poder público para que a gente possa, na verdade, ter meios, opções diferentes para o mesmo caminho de transporte, que a gente consiga, na verdade, o poder público muito mais alinhado com a população e não ter essa questão de segmento entre as prefeituras, governos, e sim ter um segmento que
você possa, na verdade, para futuras gerações, uma mobilidade maior, uma mobilidade para o país, independentemente se seja para o público ou para cargas. Então, qualidade do nosso trânsito é possível, professor. Os engenheiros que você está formando aí, estão saindo das faculdades com essa consciência ambiental? Não, sem dúvida. Isso daí é um trabalho de formiguinha que a gente pode ampliar se a gente conseguir colocar isso, né, como sendo um conteúdo, né, para todas as escolas de base. Muito bem, gente. Esse foi o objetivo do Ação Nacional de hoje. Trazer esse assunto à baila, fazer com que a população possa falar, possa ouvir mais esse termo mobilidade urbana, possa entender o que está envolvido nesse assunto. Que bom que você ficou aí com a gente. Muito obrigada. Se quiser rever esse programa, acesse redeseculo21.com.br e aí você vai ter acesso a todos os programas que nós gravamos e que vai ao ar na nossa emissora. Um grande abraço para vocês, até o próximo programa. Tchau, tchau.